Olá, meus irmãos. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de Mateus. Nós iremos iniciar uma série de estudos sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 a 3. E nós conhecemos bastantes personagens, os personagens masculinos da história que fazem parte da genealogia de Cristo, nós conhecemos bastante. Mas às vezes nós não atentamos muito às personagens femininas e a história que nos traz muito aprendizado em relação a elas também. Então, Mateus, capítulo 1, do verso 1 a 3, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Muito bem. Agora nós vamos atentar para a personagem Tamar. Nós vamos ver a história de Judá e Tamar. E aí nós vamos lá para Gênesis 38. Nós vamos iniciar é, e não finalizaremos esse capítulo, pois tem muitos versículos, muitas informações, e é importante nós nos deleitarmos com a palavra de Deus, fazendo uma exposição bem profunda desse capítulo de Gênesis 38. Então, Gênesis 38, do 1 ao 11, é o que nós iremos estar trabalhando hoje. Gênesis 38, de 1 a 11, diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deitava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: Para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por a tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tu és um Senhor que não esconde de nós as falhas dos teus servos, as consequências que vieram também sobre cada um deles, que nós possamos aprender, Senhor Deus, com a genealogia de Cristo nessa série de mensagens, Senhor Deus, e cada personagem que não estão longe de nós, Senhor Deus, em errar, em fazer coisas que te desagradam, mas que nós possamos, Senhor Deus, com esses ensinamentos, aprender com os erros dos outros e não cometê-los também, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como falei agora há pouco na oração, Deus, ele não esconde na sua palavra os erros de personagens importantes, como Davi. E se nós analisarmos a genealogia de Cristo, nós vamos ver erro em Abraão, em Isaac, Jacó, e outros personagens na genealogia do Messias, fora aqueles que não fazem parte da genealogia. Então a palavra de Deus, ela traz essa ideia de escolhas, as formas que os personagens tomaram, escolhas certas, escolhas erradas. E algo que nós temos
aprendido é que as pessoas não querem pagar um preço, elas não querem sofrer. Mas nessa realidade terrena, nós precisamos sofrer pelo Evangelho, pagar um preço de estar longe do mundo, dos desejos que a nossa carne realmente deseja. Mas nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena. Mas tudo isso, meus irmãos, ele entra em uma escolha que nós temos que fazer. Em nossas vidas, nós passamos por vias em que a escolha que tomarmos, ela nos levará para um caminho que não terá mais volta. Nós precisamos estar atentos a essas informações. Que escolhas tomar? E a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido, ele pode vir sobre nós até quando nós tomamos decisões incertas. Nessa passagem, nós estamos vendo Judá, era irmão de José, um descendente de Jacó, em um completo declínio espiritual. E ele sofre as consequências de suas escolhas erradas. E essa é a verdade que nós iremos aprender nesta mensagem, neste estudo. Nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Então, por mais que nós tomemos escolhas erradas, o Senhor, sobre os seus filhos, ele estende a sua graça. Ele dá um favor imerecido, mas a gente precisa pontuar algumas informações. Nós vamos ver algumas verdades sobre a graça de Deus e as nossas escolhas erradas. A despeito de nossas escolhas, podem vir consequências também. E é isso que nós iremos aprender em 2 pontos apenas hoje, e nós iremos meditar do 1 ao 11. Primeira lição que a gente aprende sobre essas escolhas erradas e a graça de Deus é que Deus nos concede a graça a despeito de nossas escolhas erradas. Ou seja, nós podemos escolher nos afastar de Deus, mas mesmo assim a graça de Deus, ela virá sobre nós, porque isso é a graça. Não é condicional, não é algo que a gente mereça, mas é algo que o Senhor nos concede. Olha a parte inicial do verso 1 do capítulo 38. Aconteceu por esse tempo. Esse capítulo 38 ele é muito interessante, porque ele se apresenta no meio da história de José. E a gente vê o capítulo 37 trazendo a 36 e 37, né, trazendo a ideia dessa transição, traz os descendentes de Saul, e 37 inicia a história, termina a história de Jacó, inicia a história de José. E aí o 38 entra essa história que parece desconexa ou separada, e logo em seguida, de novo, volta a história de José, mas não. A ideia de Moisés e do Espírito Santo em colocar esse capítulo posicionado bem no meio é justamente para mostrar essa graça de Deus. Que Judá, ele juntamente com seus irmãos, tiveram ciúme de José. Odiaram, tinham ódio no seu coração por José, tramaram contra ele, queriam matá-lo, enganaram seu pai, levando a túnica que ele recebera de seu pai, com o sangue de um animal que eles mataram. Não mataram José, mas queriam matá-lo. Venderam, enganaram seu pai. E o versículo diz: aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Judá saiu. Judá não quis permanecer lá com seus irmãos, com seu pai. A Bíblia lá não deixa claro o motivo da saída de Judá, mas a gente pode perceber que nesse período e anos depois, Judá continua sustentando uma mentira. Ele continua vivendo uma mentira em sua vida. Abra a palavra de Deus um pouquinho mais à frente, em Gênesis 44 e o verso 20. E lá a gente vai ver quando José já está testando o coração
de seus irmãos, se eles mudaram verdadeiramente ou não, em relação ao cuidado com o irmão, que agora o teste é o cuidado com Benjamim, que era o caçula, ou se eles ainda estavam nutrindo ódio. José, ele nessa estratagema, a gente vê a postura de Judá. Gênesis 44 e 20. E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então, eles falam de José como sendo já morto, mas nós sabemos, e ele e seus irmãos sabiam, que isso era uma mentira. Meus irmãos, Judá teve diversas oportunidades de confessar seus erros. Ele poderia acabar com a dor de seu pai. O versículo fala: ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. A gente vê que quando Jacó encontra José, ele ainda sofria muito pela perda. Meus irmãos, nós podemos, infelizmente, em nossas escolhas erradas, para sustentar os nossos erros ou para fugir de uma mudança, para fugir da graça de Deus, para não aceitar uma transformação real, genuína e verdadeira, podemos estar nutrindo coisas erradas, nutrindo pensamentos errados, ações erradas para justificar e esconder, porque o caminho mais fácil é confessar e deixar. Mas Judá não suportou aquele peso. Saiu, se afastou dos seus irmãos, mas se afastar não resolve. Porque a gente vê anos depois, quando ele chega no Egito, ele não sabia que era José e ele continua mentindo. Às vezes nós achamos que uma mudança geográfica vai resolver o problema, não vai. O problema ele tem que ser resolvido no coração. Ele tinha consciência de culpa. Ele sabia que o que estava acontecendo, a fome, os problemas no Egito, a prisão, eram consequências de seus erros. Olha volte um pouquinho, o 42, o verso 21 e 22, o pensamento deles quando José manda prender logo que eles chegam acusando de serem espiões. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Olha, ele tinha consciência de culpa. Ao se deitar no travesseiro, ele sabia o que tinha feito de errado. Irmãos, nós não podemos viver uma vida em busca de erros dos nossos irmãos, das pessoas. Quem deve trazer a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo. Mas a pessoa sabe o que fez, sabe os seus pecados, as suas falhas, aquilo que no oculto dos nossos olhos humanos, mas Deus sabe as tramóias, as mentiras, o ódio, Deus sabe. Deus sabe. Olha o verso 22 do 42 de Gênesis. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Então, eles tinham consciência de culpa, eles tinham consciência do porquê da angústia já lá na frente. Peso de consciência sem arrependimento, sem mudança. Sabe onde a gente encontra pessoas se lamentando, pessoas chorando, pessoas fazendo cena, mas não arrependidos? O inferno. O inferno estará cheio de pessoas assim, com peso de consciência, com arrependimento sem mudança. Irmãos, nós precisamos atentar. Judá se apartou dos seus irmãos com a sombra de um erro, mas ele não buscou arrependimento. Ele teve uma mudança geográfica temporária,
Mas anos depois, nutria ainda o erro, nutria a mentira. E começou ainda a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas a gente está vendo aí que mesmo quando nós nos afastamos erradamente do Senhor, o Senhor ele ainda concede a sua graça. Olha o verso, a continuação do verso primeiro, a parte B. E se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Adulão significa, era o povo do refúgio, o esconderijo, eram cavernas que um conjunto de cavernas onde eles viviam. E ira, o nome, a palavra ira, significa impossível. Então, a gente vê que Judá, ele sai do seu lar, sai da sua casa, para se acompanhar com pessoas que não eram do povo de Deus. Pessoas que iriam apoiar o seu erro. Meus irmãos, isso é um grande erro também. Primeiro, ele não reconhece, não se arrepende, prefere sair, mudar geograficamente, ao invés de buscar resolver os problemas, buscar agir de forma correta. Agora ele vai para um local, vai se esconder, vai fugir e vai se acompanhar de pessoas do mundo. E quando isso acontece, meus irmãos, a tendência a errar ainda mais, ela vem. Mas a graça de Deus, a despeito de nossas escolhas erradas, ela chega. Mesmo quando nós nos afastamos erradamente, mesmo quando nós nos aliançamos erradamente também. Olha o verso 2. Ali Judá, ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e tomou por mulher e a possuiu. O que Abraão fez? E Judá conhecia a história com Isaac, quando Isaac tinha que casar. Ele mandou o seu servo e até a sua casa, até os seus parentes, trazer uma esposa. Um casamento dentro daquilo que Deus determina. Uma aliança correta dentro dos padrões de Deus. Um casamento adequado. Hoje em dia a gente vê um mundo ensinando o casamento errado, alianças erradas. Hoje em dia a gente vê a ideologia de gênero, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Às vezes o namoro em julgo desigual, o cristão querendo namorar com a pessoa que não é cristã. Mas aqui Judá escolhe se aliançar erradamente. Ele se casa. Você percebe o declínio espiritual, meus irmãos, ele se afasta do povo de Deus. Ele começa a ter amizade com pessoas que estão fora do viver cristão. E agora você vê ele se aliançando, ele estabelecendo alianças, ele tomando decisões que vão gerar consequências na sua vida. E é o que acontece com ele. E aí ele possui aquela mulher, mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É o ponto que nós estamos vendo. Que Deus nos concede a sua graça a despeito de nossas escolhas erradas. Ele se aliançou errado, se aliançou. Ele também se afastou erradamente, se afastou. Mas independente disso, Deus abençoa Jacó. E assim Deus faz conosco. Independente disso, o Senhor nos dá alimento. Independente disso, o Senhor nos dá família. Independente dos nossos erros, o Senhor nos dá provisão. Agora a gente vê o verso 3 até o 6. Ela concede, dá à luz um filho, e ele chama de Er. Depois ela tem um outro filho, ele chama de Onã. E aí tem um outro filho, Selá. Deus abençoa a vida dele, ele faz parte da linhagem. E o detalhe grandioso, meus irmãos, por que esse capítulo ele está assim declarado para nós, as informações com detalhes?
porque o leão da tribo de Judá viria dessa tribo. E você percebe o Senhor abençoando a linhagem, a semente, para a vinda daquele que iria ser a maior graça que Deus poderia nos dar, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente percebe, meus irmãos, que independente da bênção de uma família que Judá recebeu, independente de tudo que ele estava recebendo do Senhor, ele escolhe ficar em um lugar que não é o lugar que Deus deseja. Ele poderia voltar com a família dele, volta para próximo de Jacó, para próximo de Deus, para em comunhão com o teu povo, com o povo de Deus. Não. Olha a parte final do verso 5. Verso 5 todinho, vamos ler. Continuou ainda e deu à luz outro filho cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. A palavra Quezibe significa mentira, falsidade, decepcionante. Meus irmãos, Judá escolheu essa vida de mentira, essa vida falsa, essa vida decepcionante. Estava num local assim. E a gente percebe que, mesmo ele escolhendo de forma errada, a graça de Deus estava sobre ele, lhe abençoando, lhe dando filhos, lhe protegendo, lhe cuidando. Mas ele não queria enxergar o agir de Deus em sua vida. Meus irmãos, será que nós estamos também tomando escolhas erradas, agindo de forma errada, nutrindo coisas erradas de anos, sem um arrependimento genuíno, sem uma mudança verdadeira, e impedindo de sermos abençoados ou recebendo bênçãos a despeito da graça e não reconhecendo isso diante de Deus? Irmãos, isso é um perigo. É um perigo porque a gente vai ver o segundo ponto. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas a despeito de sua graça. Nós podemos achar que as bênçãos vêm, agora vai dar certo, tá tudo ok. Deus é justo, o Senhor é juiz, ele não esquece. E ele vai agir de forma firme contra o pecado, contra o erro, tanto que mandou o seu próprio filho morrer por nós, para sofrer a consequência dos nossos pecados, para nos oportunizar uma vida. Então, se Cristo nos dá uma nova vida, por que que nós perdemos tempo em erros, meus irmãos? Deixando de confiar no Senhor, agravando ainda mais a situação. Olha o verso 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas a despeito de sua graça. Meus irmãos, se nós não cumprirmos os nossos deveres espirituais, infelizmente, nós sofreremos e aqueles que estão ao nosso redor sofrerão também. Nós vemos aqui Judá longe da sua família, longe do povo de Deus, longe de seu pai, fazendo alianças erradas. O Senhor abençoando sua família e ele permanece em Quezibe, na mentira, na falsidade, ao invés de voltar para o povo de Deus. Agora, ele dá para o seu filho primogênito um outro casamento errado. Não era para ele fazer isso. Ele já tinha falhado. Agora é uma outra geração permanecendo nos mesmos erros de seu pai. Meus irmãos, nós não podemos impedir a ação do Espírito no nosso lar. Nós não podemos ser instrumentos de maldição na nossa família, onde o problema que passamos nós não aprendemos e colocamos nossos filhos em situações de tristeza. Judá, ele foi um péssimo pai.
O verso 7 vai dizer que o seu filho era perverso. Era perverso porque não tinha um pai temente a Deus. Tinha um pai falso, tinha um pai religioso. A gente vai ver mais para frente ele fingindo pureza, querendo matar Tamar quando Tamar parece grávida, reclamando, como que você se deitou com o homem, como que você pecou, muito interessado em resolver o pecado dos outros, mas não interessado em resolver o seu próprio pecado. Um pai maligno, um pai que não honrou ao Senhor, não levou sua família para perto de Deus, não voltou para junto de seu pai, preferiu permanecer nas suas escolhas erradas. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas a despeito de sua graça. Criou um filho primogênito perverso. Agora casa o seu filho com uma mulher cananeia também, o que o Senhor já havia determinado que não pudesse fazer assim. Meus irmãos, por que que nós como pai não refletimos da maldição, do mal que podemos causar sobre nossos filhos, deixando um legado de tristeza, de amargura, de dor? Não somente era perverso. Olha o verso 8 em diante. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não teria sido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Meu irmão, olha os filhos desse homem que se afastou de Deus, que escolheu errar conscientemente e não quis mudança. Um filho perverso, agora um filho devasso. Ao invés desse rapaz suscitar descendência, meus irmãos, essa descendência era para vir o filho de Deus. Mas Onã preferia apenas se satisfazer na sua carne. Ele se deitava, ele possuía a mulher do seu irmão, mas ele não gerava descendência. Ele preferia fazer o sêmen cair na terra. Uma pessoa que vive para o seu prazer, para a sua carne, para satisfazer o seu erro. Filho de Judá. Filho de um homem que não estava junto do Senhor. Filho de um homem que não quis trazer o Senhor para perto da sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que a edificam. Não adianta, meus irmãos, vivermos uma hipocrisia, uma ilusão, não faltar culto, chegar cedo, se não temos uma comunhão real com Deus. Nossos filhos vão sofrer. Os pais irão sofrer. Um filho perverso e um filho devasso. Mas olha só o que vai acontecer. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas. Ele já matou. O perverso é. Agora o seu irmão Onã casou-se para suscitar descendência e ele não quer. E olha o que o Senhor vai fazer, o verso 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Meus irmãos, às vezes o Senhor permite consequências duras, sobre famílias, sobre pessoas, finanças, enfermidades, morte, para trazer de volta. O objetivo do Senhor é trazer de volta Judá ao convívio do povo de Deus, mas Judá era omisso. Judá não cumpriu suas responsabilidades de pai, não apresentou Deus para os seus filhos e agora estava sofrendo mais um filho morto
Porque Judá não tinha responsabilidade e compromisso com Deus, tinha religiosidade, tinha aparência, tinha fala daquele que se dizia conhecer a Deus. A gente vai ver isso na continuação. Ele querendo matar Tamar, sendo que ele não enxergava os seus erros. Você quer perceber alguém que está envolto de erros, quer corrigir demais os outros, aponta os erros dos outros. Olha o verso 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de seu pai, até que Selar, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. Então aqui a gente vê o último filho ser ele é levado por seu pai. Tamar vai ser devolvida para a casa de seu pai, vai passar uma vergonha terrível, enquanto Selá cresce e se torna um homem para suscitar a descendência ao seu irmão. Mas sabe o que Selá faz? Ele cresce, se torna homem, mas ele não busca trazer a descendência ao seu irmão. Então, olha a outra característica do outro filho de Judá, um omisso. Nós temos um perverso, Onã, um devasso, e Selá, um omisso. Meus irmãos, se nós escolhermos nos afastar de Deus, infelizmente nossos filhos sofrerão, nossos filhos irão ser entregues aos seus desejos pecaminosos e carnais e envergonharão o evangelho. Judá foi um péssimo pai. E agora Tamar volta para a casa do seu pai. Olha a parte final do verso 11. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Meus irmãos, que vergonha para essa mulher. Que sofrimento. Depois de ter casado, depois de estar com seu marido, agora volta humilhada para a casa de seu pai. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas, pois cada um colherá o fruto de seus próprios atos. Deus pesa a sua mão. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas, mas a forma de nós observarmos o que acontece, meus irmãos, é ver que o Senhor está agindo. Tamar, embora tivesse triste e humilhada na casa de seu pai, Deus estava livrando-a. Deus estava protegendo-a de um marido maligno. Às vezes é preferível estar só. Às vezes é preferível estar só do que estar em um casamento que não agrada a Deus. Com um homem maligno, com um homem que não agrada ao Senhor. E Tamar estava voltando humilhada para a casa de seu pai, mas Deus estava preservando a vida dela e cuidando, preparando para ela ter um conforto através de seus filhos que viriam depois para cuidar dela. E sabe o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Deus está parando aqui, nesse contexto que a gente vai finalizar, e esperando para agir, para dar uma nova chance a Tamar, para ter um cuidado de seus filhos, para fazer uma nova história, uma história dentro do padrão do que Deus estabeleceu na sua palavra. Meu irmão, o nosso Senhor Jesus morreu para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova história, porque as nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Mas o que você vai fazer com essa nova chance? Será que você vai mudar? Será que você vai romper com os seus erros? Ou será que você vai fazer como Judá?
se afastar do povo de Deus, se aliançar com pessoas erradas, ter amizades de pessoas que te apoiam no erro, constituir uma vida, estruturar uma vida longe do Senhor, ao invés de voltar para o Senhor. Volte-se para Deus, porque a graça dele é suficiente em nossa vida. A graça de Deus nos basta e ele sempre nos oportuniza uma nova chance. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus que é misericordioso. Mesmo com tantas falhas, tantos erros, tu nos oportuniza, Senhor, a tua graça, sem a qual não podemos viver. Senhor, ajuda-nos a sermos servos leais. Muito obrigado, Deus, porque sempre a tua misericórdia, Senhor, se renova sobre nós, nos dando uma chance. Não nos imputando, Senhor Deus, a correção, mas nos dando a graça, Senhor, porque a tua misericórdia não tem fim. Que nós possamos ser gratos a ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.